Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula 12, falando aí sobre o nível de suporte do autismo, né? Vocês já observaram que alguns autistas nem parecem autista? Já ouviu essa expressão? Né? Uns são mais leves, outros são mais severos, né? E hoje nós vamos aprender a diferenciar isso, né? O autismo leve, nível 1 de suporte, como é chamado, é quando o autismo é leve, os sintomas são pouco notados e a pessoa consegue ser praticamente independente. No entanto, mesmo no autismo leve, é necessário algum apoio para que a pessoa consiga relacionar-se bem e desenvolver suas habilidades. Já no autismo moderado, nível 2 de suporte, os sintomas tendem a ser percebidos mais facilmente. A capacidade para realizar as tarefas diárias e relacionar-se com outras pessoas geralmente estão prejudicadas, havendo necessidade de suporte, de apoio, né, para lidar com as dificuldades. A pessoa pode conseguir falar apenas frases simples e sobre temas do interesse próprio delas, né? Por exemplo, tem autistas que falam muito sobre dinossauro, tem um hiperfoco em dinossauro, né? E vai fixar a mente dele nessa palavra ou assuntos relacionados ao tema que ele tem um hiperfoco. Já o autismo grave, o nível 3 de suporte, a pessoa tem grande dificuldade para interagir com outros, podendo não ser capaz de falar frases ou mesmo palavras de forma compreensível. Por exemplo, neste caso, a pessoa geralmente necessita de apoio constante de familiares e profissionais nos seus cuidados. Então, o autismo já foi dividido nos tipos síndrome de Asperger. Antigamente, o autismo leve era chamado síndrome de Asperger ou apenas Asperger, né? Foi dividido como transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Rett. Foram vários nomes que foram surgindo, né, com o tempo, durante a história, né, com o passar dos anos, que foi trazendo muitas características diferentes a respeito do espectro, tá? O transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação, também foi um nome dado, né? No entanto, essa divisão já deixou de ser utilizada, tá? Existindo atualmente apenas o transtorno do espectro autista. Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico de autismo geralmente é confirmado por um neuropediatra, como eu havia falado, levando em consideração o comportamento da criança e o relato dos pais e outros profissionais. Ou seja, você, mãe, que percebe que seu filho tem algum sintoma, né? É diferente em alguns momentos e tudo, né? Tem um comportamento diferente. Quanto mais relatórios você juntar, melhor é para chegar ao laudo, tá? Não adianta você levar ele direto ao neuropediatra. Ele vai perguntar qual terapeuta que está acompanhando. Então, leve primeiro ao pediatra, pegue o encaminhamento para o neuropediatra, para a psicóloga. Leve, após o pediatra, leve a psicóloga. Deixe ele fazer terapia por um tempo, daqui 3 meses. Peça um relatório do comportamento dele à psicóloga. Peça um relatório do comportamento dele na escola. Então, aí você já tem o relatório da escola mais o relatório da psicóloga. Aí sim você pega esses 2 relatórios e leva ao neuropediatra, tá? Porque acontece muito do neuropediatra não querer laudar logo na primeira consulta, tá? Como é algo comportamental, ele quer saber qual o parecer, qual a visão que os profissionais que cuidam dessa criança têm. Então, quanto mais relatórios, se ele faz fono também, pede um relatório da fono, faz TO, pede um relatório da TO. Então, quanto mais relatórios essa criança tiver, mais próximo do diagnóstico ela terá, tá? E
como eu falei, né, muitos médicos têm dificuldade realmente em laudar, é algo comportamental, então os terapeutas passam mais tempo com a criança, né, junto com todo o seu depoimento, o seu relato que você vai falar para o neuro na hora da consulta, tá? Então, não pense que obter o laudo, né, é o fim, mas é o início, tá? Muitas famílias se chocam realmente, né, com o laudo, mas é uma luz no fim do túnel, tá? Então, você, mãe, que acabou de pegar o laudo do seu filho, pense que agora você vai saber exatamente o que ele tem, você vai saber como cuidá-lo de verdade, quais as terapias que ele vai precisar fazer, qual a medicação que o médico mandou ele tomar, tá? Então, você tem ali uma base para seguir, né? A gente fica sem saber realmente o que o nosso filho tem. Então, por isso que a importância de correr atrás de um laudo é tão grande, tá? Falando agora sobre as causas do autismo, podem ser causas hereditárias, tá? Podem passar de avós para pais, para netos, tá? Como causas genéticas também, né? Ter alguma doença genética, como a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, síndrome de Rett, esclerose tuberosa, né? Podem aumentar as chances, né, de se ter o TEA, tá? Fatores ambientais também, né, como o consumo de bebida alcoólica durante a gravidez, tá? Não só pela mãe, mas pelo pai também. Se o pai tiver um histórico de alcoolismo, tá? Ele com certeza vai gerar filhos com algum transtorno, tá? Ou usuário de droga, a mãe ou o pai, tá? As crianças sentem muito, tá? E passam a ser vítimas, né, de todo esse comportamento, né, que os pais tiveram ao longo da vida, ok? Falando agora um pouquinho sobre o uso de medicamentos e suplementos, né? A gente ouve muito falar, né, sobre vários tipos de medicamentos, lembrando que só quem pode prescrever medicamento é um neuropediatra, um neurologista ou psiquiatra infantil, tá? A gente ouve falar, meu filho toma risperidona, toma aripiprazol, né? Existe uma série de medicamentos para TEA, para ansiedade também, controle da ansiedade, tá? Porém, tudo tem que ser dado com cautela. Mas tem mãe que chega para mim e fala, mas eu não quero que meu filho se torne dependente do remédio. Mas se o médico passou, porque se faz necessário, tá? Sozinha a criança não consegue. O remédio vem para amenizar os sintomas. Então, se está fazendo bem, por que você não vai dar na hora certa? Tá, mãe? Então, não tenha medo de dar medicação neurológica para o seu filho, tá? Porque ele precisa, o TEA não tem cura. Ele tem tratamento, ele tem controle. Então, a gente, quando recebe uma criança com TEA na escola, muitas mães falam, né? Tô dando a medicação e tal, mas a gente não vê nenhum controle em questão do comportamento da criança. Ele sempre, né, às vezes está agressivo, está muito irritado, né, tá estressado, né? E tem dias que ele tá mais calmo, tem dias que tá mais agitado, né? Será que essa mãe tá dando realmente a medicação? Então, eu como neuropsicopedagoga posso afirmar, mãezinha, dê a medicação nos dias e horários certinho para poder fazer efeito, tá? Simplesmente não leve seu filho para a escola e pense, a professora que se vire, a mediadora que se vire, tá? Porque não é assim. O que a gente, né? A gente precisa também ter empatia com o próximo, com as pessoas que cuidam dos nossos filhos, tá bom? Uma curiosidade, por que as crianças autistas enfileiram objetos ou gostam de ver objetos rodando, né? Já perceberam isso? As crianças autistas não sabem brincar com função. Por exemplo, ela pega panelas, não sabe que as panelinhas é para fazer comida. Ela pode pegar uma panelinha, a outra e ficar batendo,
né? Porque o barulho está agradando a audição dela, tá? Isso é não saber brincar com função. O fato de enfileirar é quando a criança está buscando sua autorregulação. Ou seja, o que é autorregulação? Ela está tentando fazer com que o cérebro dela se tranquilize. Quando ficam vislumbradas ao ver um ventilador rodando, também é uma forma que eles têm de se autorregular, tá? Então isso é muito comum no TEA. E a rigidez cognitiva, sabe? Aquela pirracinha que eles fazem, né? A teimosia é a consequência da falta de flexibilidade mental. São comportamentos que demonstram a falta de capacidade de adaptação à mudança, tá? Então, tudo que, como eu falei, tudo que sai da rotina assusta a criança com TEA. Essa falta de flexibilidade mental, tá? É algo que realmente deixa o TEA mais nervoso, tá? Com essa rigidez cognitiva de teimar com aquilo que ele acha que é certo, tá? Então, por isso que decorre esse tipo de comportamento. Então, a rigidez cognitiva no autismo não acontece por escolha do indivíduo e nem se trata da falta de educação ou teimosia. Podemos trabalhar a rigidez mental através de jogos que estimulam a imaginação ou que podemos mudar as regras. Podemos também mudar a ordem das tarefas diárias, né? Então, ir trabalhando essa rotina da criança, tá? Para que a criança comece a se adaptar a fazer coisas novas, né? A descobrir coisas novas. Então, você, mediadora, você precisa começar a criar estratégias para mudar um pouquinho a rotina da sua criança, tá? Com TEA, porque fazendo isso você vai estar estimulando ele, né, a essa quebra dessa rigidez cognitiva, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.